Se eu te perguntasse o que é mais importante para você, valores morais ou pessoas? Saia justa, né? Pois é, foi exatamente esta pergunta que mudou completamente a vida de Burt Hellinger e o impulsionou a trazer para o mundo as constelações familiares. Quer saber exatamente como isso começou? Vem comigo! Olá, eu sou Fernanda Gunning, psicoterapeuta, coach e CEO do Espaço Merrache. Quem é Burt Hellinger? O criador das constelações familiares, que está atualmente com mais de 90 anos, saudável e lúcido. Nasceu na cidade de Lenin, na Alemanha, exatamente no intervalo entre as duas grandes guerras mundiais. Esse período foi um momento especial na história do povo alemão, marcado por um momento socioeconômico muito difícil, com hiperinflação e muita pobreza. Essa situação fez crescer um movimento político de forte indignação do povo diante de tanta escassez. É nesse momento que o Partido Radical Nazista sobe ao poder. Esse Partido Radical Nazista ganha tanto espaço na estrutura de poder que acaba por se confundir com o Estado, de maneira que, num dado momento, o Partido Nazista e o Estado alemão eram apenas uma coisa só. A partir daí, o Estado começa a inserir um policial político dentro de cada organização, inclusive dentro das escolas, para assegurar que a ideologia nazista estava sendo ensinada e mantida. É nesse ambiente que Hellinger passa a sua infância. E aos 12 anos, ele entra numa discussão com o policial político da escola onde ele estudava. Por conta dessa discussão, Hellinger recebeu uma advertência em seu boletim escolar, onde o policial escreveu: inimigo potencial do povo. Ter uma advertência dessa no boletim em meio a um regime nazista significava que Hellinger já teria uma sentença de morte garantida sem data marcada. Eclode a Segunda Guerra Mundial. E o Estado alemão passa a recrutar um número crescente de jovens. E Hellinger é convocado para servir como canhoneiro e acaba sendo capturado pelos americanos, passando um ano como prisioneiro de guerra. No final da guerra, Hellinger consegue escapar e retorna a Berlim, onde então entra numa ordem missionária católica. E depois de concluir a sua formação em teologia, é mandado para a África do Sul. Nesse novo continente, Hellinger se envolve com organizações que administravam escolas de etnia Zulu. Entre os Zulus, Hellinger adquire imenso aprendizado. Percebe o grande respeito que os Zulus têm pelos pais. A maneira com que o grupo toma decisões, sempre comunitariamente, sempre por consciência, nunca por maioria. Hellinger se encantou com a maneira que as mães Zulus lidavam com as crianças e a relativa falta de conflitos familiares dentro de um ambiente onde existia poligamia. Percebeu que em um ambiente familiar mais complexo tinha menos conflitos do que no mundo ocidental. Nessa época, o panorama africano era marcado pelo violento regime do apartheid, a segregação racial. Um dia, numa cerimônia ecumênica promovida pelos padres anglicanos, foi realizada uma dinâmica de grupo entre as pessoas. E o facilitador da ocasião propôs ao grupo uma pergunta que mudou completamente a vida de Burt Hellinger. Se você tiver que escolher entre pessoas e os valores morais, com qual dos dois você fica? Teoricamente falando, como Hellinger era um padre católico, deveria escolher pessoas. Mas na prática, tanto ele quanto todos os demais acabavam escolhendo os valores morais e excluíam pessoas. Percebam uma coisa. Quando as pessoas não abraçam os mesmos valores morais que eu as excluo. Isso gerou uma profunda reflexão em Hellinger, que passou a notar como o código de valores nazistas tinham destruído a Alemanha e quase toda a Europa. Assim como os valores do apartheid estavam destruindo também a África do Sul. Então ele se perguntou: o que existe por trás dos valores morais que faz com que uma pessoa esteja disposta a matar outra simplesmente porque ela não abraça o mesmo conjunto de regras e valores que eu acredito? Com isso, ele abriu campo para a seguinte compreensão: quando eu não acolho os mesmos valores morais do meu grupo de origem, fico com a consciência pesada. Quando eu acolho os valores morais do meu grupo de origem, fico com a consciência leve. Olha como funciona. Todos nós temos uma necessidade natural de pertencimento. Ah, Fernanda, mas qualquer um pertence à família de origem só pelo fato de terem o mesmo sangue.
Não é bem assim. A consanguinidade não nos garante a sensação de pertencimento. O que nos garante a sensação de pertencimento àquele grupo é o fato de adotarmos os mesmos valores e princípios daquele grupo. Hellinger percebeu que em nosso inconsciente, quando adotamos um modelo de vida muito diferente do modelo do grupo de origem, passamos a nos sentir não pertencendo àquele grupo. Esse não pertencimento é sentido internamente como consciência pesada ou culpa. Assim como o sentimento de pertencimento gerava a consciência leve, ou seja, a inocência. Logo, por trás dos valores morais, o que atua é a consciência pesada ou leve, a sensação de culpa ou inocência. Tempo depois, Bert percebeu que, além disso, havia outros princípios que também atuavam nessa consciência leve e pesada. Era a necessidade natural de respeitar a ordem hierárquica do grupo onde elas estão inseridas. Ou seja, quando alguém desafia a hierarquia, isso nos gera uma culpa inconsciente. Por exemplo, se eu chamo a atenção de um pai, de um chefe, isso me traz um peso na consciência, mesmo que inconsciente. Afinal, ele é bem maior do que eu. E quando obedecemos à hierarquia, temos a sensação de consciência leve. Quando advertimos um filho ou um subordinado, estamos com a consciência leve, porque somos hierarquicamente maiores. Nos sentimos no direito natural de exercer aquela autoridade. O terceiro princípio que Hellinger observou foi a necessidade de compensação nas trocas, ou seja, deve haver equilíbrio entre dar e receber. Você não pode ser um doador constante ou um receptor constante. Quer ver só? Quando você recebe um presente, você fica feliz, mas ao mesmo tempo sente uma pressão interna para retribuir aquela pessoa. Quando alguém nos dá uma grande ajuda na vida, temos uma tendência natural de querer retribuir esse ganho subjetivo, porém real. Queremos dar algo em troca, algo que represente essa gratidão. Resumindo tudo agora, Hellinger identificou 3 princípios de funcionamento que governam o que acontece dentro do nosso inconsciente. Chamamos esses princípios de leis. As 3 leis da constelação sistêmica. Lei da ordem hierárquica. Essa lei diz que quem vem primeiro ao mundo é maior do que quem vem depois. Logo, a sua avó é maior que a sua mãe, que é maior que você. E você é maior que o seu filho. Lei do pertencimento. Toda criatura tem uma necessidade natural de se sentir pertencente ao grupamento familiar de origem. Para eu pertencer, preciso pensar, agir e escolher como o grupo escolhe. Se abraço o código de valores do grupo, faço escolhas regidas por esse código de valores do meu grupo. Com isso, me sinto leve e inocente. É por isso que às vezes fazemos escolhas desagradáveis que copiam o nosso modelo familiar de origem, só para nos sentirmos pertencendo àquele grupamento. Às vezes, escolhemos casar com homens alcoólatras, não porque gostamos de viver com os danos do alcoolismo do parceiro, mas sim para nos sentirmos pertencendo àquele grupo de mulheres, mãe, avó, bisavó, que fizeram essas escolhas dolorosas. Nossa necessidade de pertencimento a esse grupo ancestral nos compele a fazer escolhas iguais ou parecidas. Se ao contrário, escolhermos diferente delas, e nos casarmos com maridos não alcoólatras, teremos uma sensação de culpa inconsciente por não estarmos mais vivendo como as mulheres de nossa família viviam. É como se estivéssemos traindo aquele grupamento. Isso nos causa uma consciência pesada. Em outras palavras, nos faz sentir culpados. Isso vale para a prosperidade, para a felicidade afetiva, para o número de abortos, enfim, para todas as questões da vida. Olha esse exemplo aqui ligado à limitação financeira. Se eu, filho, venho de uma família de bisavô, avô e pai, que passaram por muitas dificuldades financeiras e trabalhavam duro para ter um pouquinho de dinheiro, de que forma eu, filho, posso me sentir pertencente a esse grupamento? Já sei, terei de viver uma vida financeira tão sacrificante e restrita quanto a de meus familiares, para que eu fique em paz com eles. Para que eu fique com a consciência leve, para que eu pertença àquele grupo. Sofro como os meus, logo estou leve. Ai de mim, filho, se conseguir dinheiro fácil, se for próspero e abundante.
Trarei em minha alma a dolorosa sensação de culpa por estar operando com valores diferentes do meu contexto familiar de origem. Lei do equilíbrio. As trocas devem ser feitas com o equilíbrio entre o dar e o receber. Olha esse exemplo de desequilíbrio. Se sou doador constante, se dou muito, tendo a ficar de consciência leve, pois fiz tudo o que eu podia e muito mais por aquele lado. Quando eu dou demais, acabo ficando tão grande que alcanço um lugar de grandeza que pode gerar humilhação a quem recebe. Se eu não deixo o outro retribuir, eu retiro a dignidade do outro. Por outro lado, se eu sou um receptor constante, recebo, isso vai subtraindo a minha dignidade, pois me sinto cada vez menor em relação àquele que sempre me dá tudo. Isso me causa consciência pesada, me causa culpa. Para que a vida flua em todos os setores, precisamos estar a par e passo com essas leis. Quando infringimos algumas dessas leis de governança consciencial, tendemos a atrair situações dolorosas e disfuncionais, tanto em nossa vida afetiva, financeira, saúde ou em tudo que envolve a criatura humana. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para ser notificado quando conteúdos novos entrarem no ar. Quando você compartilha com seus amigos, você aumenta a chance de ajudar outras pessoas que podem se beneficiar com essas informações.